Uma das coisas mais inevitáveis do mundo é que ele é cíclico. As coisas tendem a se repetir. Eu tenho certeza que essa não foi a primeira crise que você passou e, infelizmente, eu tenho certeza que não será a última crise que nós passaremos. De fato, as coisas tendem a se repetir. Talvez não na mesma proporção, não na mesma intensidade, mas as crises fazem parte da nossa vida, seja pessoal ou profissional. Nos tempos da minha carreira de executivo de mundo corporativo, seja na Johnson & Johnson, Danone, BTG Pactual ou no Citibank, a gente sempre passou por crises. Acho sim que nenhuma nesta proporção. Agora, existe um protocolo que deve ser seguido caso você queira sair mais forte de uma crise, desde que você entenda que existem algumas ondas dentro da crise. E óbvio que uma resposta que uma empresa dá a uma crise é de certa maneira diferente, mas existe uma similaridade tremenda que você pode sim adotar caso você deseje tranquilizar o seu cérebro para que de fato você consiga surfar melhor esse momento e ainda sair mais forte dessa crise. Então, se isso é importante para você, sempre tem que curtir. Em algum lugar aqui ao redor desse vídeo já marca assinar para você fazer parte desse canal e vamos embora para a nossa discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental e criador do método Reprograme Seu Cérebro. Esse é mais um dos nossos capítulos da série Reprograme Seu Cérebro para você aprender mais sobre como o seu cérebro influencia o seu comportamento e como colocar ele para trabalhar a seu favor. E hoje nós falaremos sobre as 5 etapas, as 5 ondas em que uma crise se manifesta na vida de uma pessoa ou mesmo numa empresa. Basicamente, os objetivos são, em primeiro lugar, para você identificar em qual etapa você está. Não é uma etapa em que todas as pessoas estão. Cada um vai surfar a crise de uma maneira diferente e eu quero sim que você identifique qual é essa etapa que você se encontra. E em segundo lugar, óbvio, eu quero que você se prepare para as etapas seguintes, para as ondas que virão ainda dentro desta mesma crise. Então vamos lá, antes de mais nada, o que é uma crise? É interessante a gente debater o que é uma crise, porque é em cima disso que a gente vai entender quais são as etapas, quais são as ondas de uma crise. Mas antes de mais nada, a crise, ela sempre representa uma certa ruptura com aquilo que funcionava antes. Seja essa ruptura de forma temporária ou até de forma permanente. Tem crises que simplesmente muda alguma coisa, mas é uma mudança temporária, e tem outras crises que realmente são permanentes. Nada volta a ser do jeito que era antes. Essa é uma crise que está com cara de permanente, em que muitas coisas jamais voltarão a ser do jeito que elas eram antes. Mas o grande ponto, o grande pano de fundo de uma crise é que sempre há uma mudança de realidade e muitas vezes nós não estamos prevendo, nós não sabemos que isso vai acontecer. Então, quais são as etapas, quais são as ondas que decorrem nessa mudança, nessa inflexão de realidade? A primeira etapa tem um nome, ela se chama mobilizar. E o que significa isso? Basicamente, quando a gente sofre um baque, uma surpresa, a gente tem como primeira missão se proteger, garantir segurança. Se você tem uma empresa, é a hora de você estabelecer a estrutura certa, o lugar correto e simplesmente migrar para aquele lugar. Você vai mobilizar basicamente toda a sua estrutura para aquele novo lugar. É como se você, de repente, está num prédio e esse prédio começa a pegar fogo. O que você faz? Simplesmente você vai o mais rapidamente possível para a escada e desce para o térreo. Você sai daquele prédio. Isso é natural para a gente. Agora, será que você sabe o que você vai fazer depois disso? Cara, sinceramente, pouco importa. A primeira coisa que você faz é se proteger, é essa mobilização para você estar seguro. É exatamente essa, então, a primeira etapa, chamada de mobilização. E uma vez que você, então, se encontra protegido, a gente entra na etapa 2, que é estabilizar. Nessa etapa, o que você precisa é desenvolver respostas para navegar este novo momento. É ali a hora de você definir novas maneiras de agir, novas maneiras de pensar, novas maneiras de trabalhar. Essa é a hora de você definir como você vai se comportar em uma situação assim, uma situação diferente daquilo que você vivia antes. É a hora que você olha para a situação e fala, entendi, é assim que eu vou trabalhar. E você, a partir desse momento, estabiliza um
um novo padrão, um novo comportamento, talvez novas rotinas, talvez novos procedimentos, se você é responsável por uma empresa, mas este é o momento de estabilizar, porque o primeiro ponto, a primeira onda é simplesmente, você sai correndo para todo lado, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Essa segunda onda ela é fundamental para você sedimentar e estabilizar, afinal, muita coisa muda. E nesse caso de hoje, simplesmente tudo mudou nessa pandemia que a gente está vivendo. Então, de fato, não dá para a gente assumir mais que a vida segue normalmente. A gente realmente precisa identificar a maneira correta para estabilizar este momento. E uma vez que você então já estabilizou, a gente vai para a etapa 3, que é a estratégia. Essa é a hora de você começar a identificar e avaliar como as coisas serão diferentes. Poxa, talvez essas sejam as grandes mudanças, talvez este seja o novo cenário no meu mundo corporativo, talvez esse seja o novo cenário na minha empresa, talvez esse seja o novo cenário com os meus pacientes, se você é um médico. É ali a hora que você avalia como as coisas serão dali para frente, porque sempre que um novo cenário se desenha, uma nova estratégia, ou pelo menos um ajuste de estratégia, isso se faz necessário. Simplesmente não dá para você manter a mesma estratégia se tudo mudou, se o mundo mudou. Então, qual é a melhor maneira de você pensar isso, essa nova estratégia que você vai adotar? Tem uma pergunta que eu gosto de me fazer e eu sugiro que você também se faça. Olha, eu entendi, este é o novo cenário. Está claro para mim que algo está mudando e que isso pode ir para aquela direção. Ok, em cima disto que eu conheço, a pergunta é: como eu posso agregar a este novo cenário, a este novo mundo que vai emergir? Essa é uma pergunta fundamental. Como eu posso agregar? É exatamente a mentalidade de gerar valor. Este é o novo mundo. Pessoas terão determinados problemas, determinadas dificuldades. E em cima de tudo isso que eu estou visualizando, como eu ou como a minha empresa, como é que a gente consegue contribuir com isso? Essa pergunta vai te colocar na busca de uma resposta de como você pode gerar mais valor para o mundo. E eu sei que quando a gente fala a respeito de uma estratégia, algumas pessoas vão falar: não, mas André, eu não tenho ainda tanta clareza assim, eu não sei exatamente todos os passos. Não é necessário que você mapeie todos os passos. O que você precisa neste momento, nesta terceira etapa, nesta terceira onda de uma crise, é você ter uma visão macro. É você olhar para o futuro e falar: é assim que a gente vai operar. Você não precisa ter tanta clareza dos passos e de tudo que você vai fazer, porque antes de você ter essa clareza, você precisa da visão. E, inclusive, muitas vezes quando a gente fica pensando nos passos, nossa, eu vou ter que fazer isso. Se eu quiser aquilo, eu vou ter que fazer aquela outra coisa. Quanto mais você complica, deixa complexo esse processo, mais você se desanima em relação à sua visão. Este momento ele é de inspiração, é aquilo que você almeja, é como você quer de fato fazer com que o mundo seja melhor quando este momento acabar. Então sim, se permita viajar, se permita visualizar, se permita construir o seu futuro do jeito que você quer, independente de pequenos detalhes. Porque aí, sabe o que acontece? E uma vez que você tem esta visão, algo que inclusive vai te atrair, vai te dar vontade, desejo, motivação para realmente fazer aquilo, a gente entra então na etapa 4 de uma crise, que basicamente é a hora então de nós aprendermos. A etapa 4 se chama aprender. Uma vez que você tem essa visão de para onde você ou a sua empresa vão, ali é a hora de você começar a aprender. Como é que eu vou fazer isso? Talvez você não saiba simplesmente tudo. Você pode simplesmente abrir o Google e começar ali fazer uma pesquisa. Você pode perguntar para outras pessoas. É a hora de você se mexer. É a hora de você abastecer aquilo que te falta do ponto de vista de conhecimento. Talvez fazendo um curso, talvez assistindo algumas aulas, talvez lendo livros. Sinceramente, não importa. O que importa é você ir atrás de conhecimento qualificado e não simplesmente dicas de pessoas que você vê pelas redes sociais. Evite dicas. Se você realmente quer ter resultados significativos na sua vida, pelo menos é algo que eu aprendi com bastante intensidade, não adianta ficar procurando diquinhas, elementos em que você acha em um vídeo aqui, outro vídeo ali solto, e você tenta montar este processo. E isso é especialmente verdade em uma crise, em que tudo está em ebulição. Essa é a hora de você colar em quem já faz aquilo, porque existem algumas perguntas que a gente precisa aprender a fazer. O que nós devemos fazer,
como nós devemos fazer, com quem nós devemos fazer, enfim, é uma lista infinita. Agora, se você identificar quem, ou seja, quem é essa pessoa que vai me ensinar, ela te responde todas as outras perguntas de tabela. Ela vai te responder o que você deve fazer. Ela vai te dizer o que você deve fazer primeiro. Ela vai te dizer como você deve fazer. Por isso que eu digo, essa é a hora de você aprender. Mas não aprenda com quem somente fala. Aprenda com quem faz, com quem vive aquilo que a pessoa se propõe a ensinar. E uma vez então que você aprende o que deve ser feito, qual seria a próxima etapa? Essa é, inclusive, a única maneira de você ter resultados. Essa última etapa, essa última onda de uma crise, ela é chamada de ação massiva. Por que a última onda? Porque é a onda que te tira da crise. É exatamente a etapa que faz você sair antes de uma crise. Saiba você que neste momento tem gente que está se afundando na crise, nas etapas iniciais, numa dessas ondas iniciais que a gente discutiu, e já tem gente nessa etapa final. A ação massiva é exatamente a hora de você sair do campo das ideias e começar a implementar, começar a agir, entrar em ação. Ação massiva. No fundo, a nossa vida ela é como uma plantação. Quanto mais você semear, mais você vai colher naturalmente. Isso não há como evitar, não há milagres que façam você colher aquilo que você não plantou. É assim na natureza, é assim nos negócios, é assim na vida. Quanto mais você plantar a ação, mais você vai colher resultados. E isso é, de certa maneira, inegável, não é mesmo? Então, estas são as 5 ondas. Primeiro é a hora de mobilizar. Depois, a hora de estabilizar. Depois, a hora da estratégia. Depois, é a hora de você aprender como é que você faz aquilo. E, por fim, é a hora de você agir. Essas são as 5 ondas. Geralmente, uma pessoa entra numa crise, ela precisa se mobilizar, ela vai ter que se estabilizar, ela vai desenhar uma nova estratégia, ela vai aprender como é que ela entrega aquela estratégia e aí sim entrar em ação. Existem pessoas que já estão na ação e existem pessoas que ainda estão ali tentando se mobilizar, saber para onde que ela vai, como é que vai funcionar. Cada um tem o seu momento. Porém, quanto mais clareza destas 5 ondas, mais velocidade você vai ter para sair dessa crise. E, sinceramente, em uma crise, a velocidade que você consegue sair dela é fundamental. Fundamental para você mesmo, para o seu estado emocional, para você ter satisfação e você conseguir, inclusive, gerar valor para o mundo. Se você entender que estratégia é você identificar maneiras que você contribui com o mundo, quanto mais pessoas fizerem rápido essas 5 etapas, mais rápido o mundo sai de uma crise. E é isso então que eu queria que você refletisse. No seu caso, pense um pouquinho, qual é a situação, qual é o momento, qual é a onda que você está neste exato momento. A gente deixou aqui embaixo escrito para você, exatamente para você avaliar com um pouco mais de facilidade, inclusive para você colocar aqui abaixo nos comentários, para a gente saber como é que a gente está aqui dentro desta comunidade, a comunidade do Brain Power, e eu queria muito saber em qual onda você está, porque no fundo você precisa passar por todas essas ondas para chegar na onda mais importante de todas, a única que leva a resultado, que é a ação, porque no fundo as pessoas de certa maneira se iludem, elas desejam muito, mas agem pouco. Desejar demais, sem ação, será que leva a algum resultado? É bem difícil, não é mesmo? E a gente não deixa de fazer porque a gente não quer agir ou porque a gente não sabe que a gente deveria agir. A gente sabe. Inclusive a gente admira as pessoas que conseguem usar melhor as mesmas 24 horas de seus dias. Sim, todos nós temos 24 horas, só que a gente admira os outros que usam bem, mas a gente não faz nada a respeito das nossas 24 horas, a gente segue simplesmente repetindo. E lembra que a gente discutiu a respeito de aprendizado? O aprendizado é o único caminho que te permite deixar de repetir aquele padrão que você repetia, simplesmente porque você sabe agora um novo caminho, você aprendeu. A gente tem que parar de torcer para colher mais no futuro, e sim começar a semear cada vez mais no presente, porque quanto mais você semear, naturalmente você vai colher mais. Afinal, as pessoas dizem: André, eu não consigo, cara, eu tô cansado, meu dia foi
pesado. Essa é a sensação, essa é a frase que as pessoas têm. Agora, uma verdade incômoda é que as pessoas que mais entram em ação são as pessoas que menos ficam cansadas. Você já reparou nisso? As pessoas que mais estão ali sedentárias, que não fazem nada, que estão num regime de pasmeira, parados, não conseguem se mover, são as pessoas mais cansadas. Enquanto isso, outras acordam cedo, fazem esporte, fazem o que tem que fazer, aprendem, estudam, dividem, contribuem e são pessoas que ficam menos cansadas. Será então que o cansaço vem de falta de descanso ou o cansaço vem de falta de ação massiva? Olha só, porque de certa maneira isso é um contrassenso, né? Imagina, André, estou entrando em ação massiva, eu vou cansar. Não, o que eu te garanto é que se você não entrar em ação massiva, aí sim você vai viver cansado, não é que você estará cansado. No fundo, o sucesso ele está muito mais associado ao volume de ação que você aplica do que simplesmente qualquer outra variável que você queira escolher. Qualquer outra variável, porque para qualquer resultado é necessário ação. Sem ação, não tem resultado. E existe um certo grupo de pessoas que entenderam isso. Essas pessoas que entenderam isso, mas não só entendi e tá tudo bem. Não, eu entendi e eu incorporei isso. Essas pessoas estão agindo, estão vivendo uma vida de plantação. Esse deve ser o seu foco, plantar. Quanto mais você semear, mais você vai colher, porque isso naturalmente é o que acontece. Enquanto isso, o outro grupo, o grupo normal das pessoas mais do dia a dia, são telespectadores. Telespectadores nas redes sociais de quem faz. Telespectador na televisão das pessoas que estão agindo, ficam assistindo aos outros, enquanto eles mesmos poderiam estar agindo. E eu não quero que você chegue perto deste grupo, especialmente você fazendo parte aqui do Brain Power. Então quero te ajudar um pouco mais nisso para você entender como é que você programa o seu cérebro para entrar em ação massiva. Isso vai te dar muito mais energia. Então entra aqui, em primeiro lugar, em brainpower.com.br/ação massiva. Ali, nessa página, você vai se inscrever para uma aula online gratuita sobre exatamente isso, como é que você coloca o seu cérebro no nível de ação massiva. E isso naturalmente te libera para uma vida de muito mais ação, de muito mais resultado, de muito mais intensidade, e você vai entender por que o cérebro de algumas pessoas entrega energia, intensidade, vitalidade, enquanto o cérebro de outras pessoas entrega nada mais do que preguiça, procrastinação, falta total, absoluta de energia. Energia, ela é fundamental, porque essa energia é fundamental mesmo para que você chegue na última onda da crise, na última etapa, a etapa de ação massiva. E isso é o que vai fazer você sair mais forte dessa crise. Então, garanta sua vaga aqui em brainpower.com.br/ação massiva. Fechou? Agora então, é a sua vez. Eu queria realmente saber aí como as coisas estão do seu lado. Vou repetir a pergunta. Em qual destas ondas da crise que você está? Você está na mobilização, na estabilização, na estratégia, na hora de aprender ou já está agindo? Eu queria muito que você, no fundo, além de identificar tudo isso, eu queria um compromisso. E não é comigo não, é um compromisso seu com você mesmo, o compromisso de agir, o compromisso de entender que nós estamos em um momento que sim está mudando e isso pode permitir que a gente mude também, é a hora que permite isso. Então essa é a hora de você começar a plantar mais, semear mais, inclusive semear o máximo que você puder. Só vai te fazer bem se você adotar essa escolha, se você assumir esse compromisso com você mesmo, porque quanto mais você semear, mais você tem a chance de ter uma colheita muito mais abundante. Então, deixa aqui abaixo seu comentário e aproveita também, se você curtiu a discussão, sente o dedo aqui na curtida para que o YouTube leve essa mensagem para mais e mais pessoas, inclusive se você pensou em alguém que, poxa, de repente pode entrar nesse barco com você, nesse barco de semear mais, porque isso no fundo faz com que vocês dois cresçam. Na hora que você entende que uma pessoa sozinha consegue semear uma quantidade e 2, 3, 4 semeiam muito mais do que uma simples soma destes números, aí você vai perceber o real valor de trabalhar em conjunto, de indicar reflexões como essa. Isso já vai te ajudar a fazer com que mais pessoas tenham exatamente essa mesma visão. E lembre-se, quanto mais pessoas entenderem as 5 ondas de uma crise,
mais rápido não só a pessoa sai, mas todos nós saímos dessa crise. Então, espero que você encaminhe para essas pessoas, de repente compartilha com seus amigos aí nas redes sociais e não deixa também de assinar, em algum lugar aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar, marca ali assinar e receber as notificações, assim o YouTube te avisa do nosso próximo episódio, tá bom? Eu quero falar um pouquinho mais a respeito deste assunto no nosso canal exclusivo no Telegram e para isso é só você entrar aqui em brainpower.com.br/Telegram ou caso você já tenha o Telegram instalado no seu celular, é só você bater aqui nesse QR Code, coloca como se fosse uma foto, vai aparecer um link e você vai direto para dentro do grupo. Mas caso você não tenha, entra no link aqui embaixo, brainpower.com.br/Telegram e eu quero trazer um áudio para explorar um pouco mais a respeito deste assunto. Esse é um grupo exclusivo com conteúdos que você não vê em outros lugares do Brain Power. Então te espero por lá e de fato, tamo junto. Afinal, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até lá dentro.